Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai ter um aulão para a prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E o tema de hoje são as estações espaciais. Geralmente na prova da OBA, estação espacial é um conteúdo bem tranquilo, bem simples, tanto é que boa parte das questões que a gente vai resolver no final do vídeo são dos níveis 1 e 2, certo? Mas é um conteúdo bem legal, bem interessante e tem muita informação extra para passar aqui no vídeo e muito material complementar que a gente vai deixar na descrição. Então, sem mais delongas, bora pro aulão. Vamos começar falando desta cidadã aqui, a Estação Espacial Internacional, que é, no momento que esse vídeo está sendo feito, a única estação espacial em atividade. A China está fazendo um projeto para ter sua própria estação espacial, mas atualmente o que temos em atividade é essa, que você também pode chamar de ISS, que é a abreviação em inglês, International Space Station. Essa é a que a gente tem hoje, que vários países compartilham o acesso e podem utilizar. Mas para falar um pouco das outras, a gente precisa voltar no contexto da Guerra Fria, na divisão entre Estados Unidos e União Soviética e na grande intriga que havia entre esses dois países. E isso fomentou, isso estimulou, é claro, a exploração espacial. A União Soviética largou na frente, porque foi através da União Soviética que tivemos o primeiro satélite artificial lançado, que é o Sputnik, em 1957, o primeiro satélite. Ainda nesse mesmo ano, a União Soviética já fez alguns testes para levar vida ao espaço, para levar seres vivos ao espaço. A primeira tentativa foi com a cadela Laika, que não sobreviveu na missão Sputnik 2, mas nos anos seguintes, outros animais foram enviados ao espaço e voltaram com vida. Em 1960, teve uma missão em que os soviéticos levaram cachorros, levaram coelhos, levaram alguns fungos também, para testar a viabilidade da sobrevivência de um ser vivo no espaço. E essas missões em 1960 foram um sucesso, tanto que em 1961 tivemos um acontecimento que mudou o jogo. Yuri Gagarin, em 1961, foi o primeiro ser humano a ir ao espaço, e ele foi e voltou com vida. E aqui na esquerda da imagem a gente está vendo o foguete que foi utilizado para isso. A missão era chamada de Vostok 1 e o foguete era o Vostok K. O foguete que em 1961 levou Yuri Gagarin ao espaço. Ainda naquele mesmo ano, os Estados Unidos, mais especificamente a NASA, a Agência Espacial Americana, também fez missões, começou a fazer missões para levar seres humanos ao espaço. E o que mudou o jogo, em definitivo, foi a missão Apollo 11. A NASA fez uma série de missões Apollo, tanto é que era a 11ª, e essa Apollo 11 foi a missão realizada em 1969 a partir do lançamento do foguete Saturno V, que levou Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins à Lua. Michael Collins não chegou a alunizar, ou seja, não chegou a pôr os pés na Lua, mas Neil Armstrong e Buzz Aldrin sim. E esse foi um episódio muito marcante para a história da humanidade. Houve outras 5 missões Apollo que também levaram seres humanos à Lua. Todas essas missões aconteceram entre 1969 e 1972, somente americanos pisaram na Lua, e depois disso ninguém nunca mais foi, mas há ideias, há expectativas de que haja alguma missão ainda nesta década para ir à Lua novamente. Mas isso não quer dizer que a União Soviética estava parada quando o assunto era exploração espacial. Tanto é que a primeira estação espacial em funcionamento foi dos soviéticos, que é a Salyut 1, lançada aí em 1971. Era uma estação espacial até que pequena, considerando os padrões que a gente tem hoje da Estação Espacial Internacional, mas a Salyut 1 foi lançada com sucesso e teve algumas missões sim que foram realizadas. Mas ainda em 1971, a Salyut 1 caiu na atmosfera terrestre, então não resta mais nada da primeira estação espacial. Mas, como o nome diz, Salyut 1 era apenas a primeira. Vieram várias outras que a União Soviética começou a mandar para o espaço.
Os Estados Unidos também não demorou muito para começar a lançar sua própria estação espacial, mas os Estados Unidos não ficou para trás, tanto que 2 anos depois, em 1973, os Estados Unidos enviaram a Skylab, a primeira estação espacial americana, para o espaço. E já em 1973, muitas missões foram realizadas justamente na Skylab, que depois ficou um pouco abandonada devido a outros projetos que os Estados Unidos e a NASA tinham. E em 1979, houve um problema na órbita da Skylab, que ficava ao redor do planeta Terra, e ela caiu na Austrália. A União Soviética continuou com as suas estações espaciais Salyut. As mais famosas, inclusive, são a Salyut 6 e a Salyut 7, que está aqui mostrada nessa imagem. A Salyut 7, inclusive, operou de 82 até 91. E, inclusive, em 85, teve um problema sério em que um pequeno meteorito atingiu a estação espacial. Não havia ninguém no momento em que houve esse acidente, mas houve uma missão Soyuz T-13 que enviou astronautas para consertar a estação espacial. Foi a única vez na história em que isso aconteceu, em que uma estação espacial deixou de funcionar e astronautas foram enviados para consertar uma estação espacial que não estava funcionando. Esse episódio, inclusive, até gerou um filme, Salyut 7, que também é até fácil de achar aí mesmo no YouTube, se você quiser saber mais. A União Soviética também lançou outra estação espacial bem famosa e até maior do que as anteriores, que é a Mir, certo? Que você está vendo aí na foto. Mas na medida em que a Guerra Fria ia esfriando mais, até haver o término com a queda do Muro de Berlim, Estados Unidos e Rússia, para fazer as pazes, decidiram se unir junto com alguns outros países num projeto mais ambicioso, numa estação espacial que pudesse ser compartilhada e acessada por gente de mais de uma nacionalidade. E então, em 1998, a construção desta enorme estação espacial foi iniciada. E ela foi finalizada somente em 2011. Inclusive, eu vou deixar rolando aí no fundo algumas imagens, algumas fotos que vão mostrando a evolução dessa construção da Estação Espacial Internacional, da ISS. E qual que é a ideia principal, qual que é o objetivo principal de você fazer uma estação espacial? Seja ela a Salyut, seja ela a Skylab, seja ela a Mir, seja ela a Estação Espacial Internacional. A ideia é ser um laboratório espacial. Então, cientistas vão lá para fazer uma série de pesquisas e coletar uma série de dados que é mais fácil de obter quando você está fora da atmosfera terrestre, no caso, no espaço. Então, sim, é muito mais fácil você obter alguns dados, algumas leituras de temperatura de outros planetas, temperatura do Sol e mesmo monitoramento da atmosfera quando você está no espaço, tendo essas informações em primeira mão. E para vocês terem uma ideia da Estação Espacial Internacional, ela fica em uma altura entre 380 e 418 km aproximadamente em relação à superfície terrestre. Na média dá uns 408, 410 km de distância em relação ao planeta Terra. E ela é bem grande, ela tem 109 metros de comprimento. E ela demorou esse tempo todo para ser construída, de 98 a 2011, porque por ser muito grande, era impossível levar tudo de uma vez só com o lançamento de um único foguete. Então foram muitas e muitas missões tripuladas para levar os materiais para fazer a construção desta incrível obra aí da astronáutica. E é interessante falar que a estação espacial, ela dá uma volta no planeta Terra em um tempo de 90 minutos, ou seja, a cada 1h30, a cada 90 minutos, a estação espacial dá uma volta completa no planeta Terra. E ela é repleta de painéis solares. Como vocês podem ver, boa parte do volume ali da construção é repleta ali de painéis solares justamente para abastecer a energia interna necessária para ter o funcionamento dos aparelhos ali de coleta de dados que existem dentro dessa estação espacial. Então aqui só para ilustrar, a distância média ali 408, 410 quilômetros é a distância entre a superfície terrestre e a Estação Espacial Internacional, mas isso varia um pouco. Como a Estação Espacial está orbitando o planeta Terra, a órbita ela não é uma circunferência perfeita, ela é uma elipse. Então às vezes a estação está um pouco mais perto da Terra, cerca de 380 quilômetros, e às vezes um pouco mais longe, cerca de 418 quilômetros. Então em média dá uns 408, 410 quilômetros. Como a gente falou, é bem grande, ela tem 109 metros de comprimento e ela é muito rápida. A velocidade orbital dela, pessoal, é de cerca de 27.700 km por hora. É muito rápido a velocidade disso em relação aí
ao planeta Terra, a velocidade com que essa estação espacial dá uma volta completa na Terra. E por ser grande, ela é bem pesada também, 419 toneladas. A energia interna ali dos aparelhos que constituem a estação espacial é obtida principalmente ali pelos painéis solares, pela energia solar. Foi construída em 98 e a previsão, pelo menos até o momento, é que ela seja usada e ativa até 2030. Então já podemos dizer que ela está no fim da vida, pelo menos até o momento. Muitos cientistas ainda estão discutindo o uso futuro da estação espacial. E como a gente já viu, o período orbital, o tempo que demora para a estação dar uma volta completa na Terra é de apenas 90 minutos, é de apenas 1h30. E agora vamos falar um pouquinho de astronautas ou cosmonautas, que aqui vai ser sinônimo. Estações espaciais, ao contrário de satélites, foram projetados para ter gente dentro. Você até pode considerar que as estações espaciais são um tipo de satélite artificial, já que elas ficam orbitando o planeta Terra, elas ficam girando ao redor do planeta, mas a ideia é ter gente lá, é ter astronautas, é a humanidade levar astronautas até lá para eles fazerem a coleta e a análise dos dados. E aí eu pergunto, quais são os países que têm astronautas, em que alguma pessoa do país já foi para o espaço? Bom, a gente tem a Rússia, né, a União Soviética, que em 1961 levou Yuri Gagarin ao espaço, e logo em seguida várias outras missões também levaram outros seres humanos ao espaço. Ainda em 1961, os Estados Unidos logo em seguida repetiu esse feito, tanto que no final da década de 60, no início da década de 70, enviou seres humanos à Lua. E com a ajuda da União Soviética, alguns países como Tchecoslováquia, Polônia e Alemanha Oriental também enviaram seus cidadãos, alguns, né, para o espaço em algumas missões. Veja que até agora a gente não falou do Brasil. A gente teve outros países aí no meio da história, mas em 2006 nós tivemos o primeiro astronauta brasileiro, o primeiro ser humano de nacionalidade brasileira a ir ao espaço. Mas antes da gente entender por que 2006, eu preciso voltar à história em 100 anos. Sim, 1906, e aqui a gente tem uma foto do avião 14 bis de Santos Dumont. Para quem não sabe, Santos Dumont é considerado o inventor do avião, e ele é um símbolo nacional muito forte e muito presente. O aeroporto do Rio de Janeiro hoje em dia se chama Santos Dumont. A cidade em que Santos Dumont nasceu tinha outro nome e hoje se chama Santos Dumont. E aqui no Brasil ele é tido como o inventor do avião. É uma longa história, valia a pena até fazer um vídeo só sobre isso, mas existe um debate, porque os americanos dizem que os irmãos Wright, em 1903, fizeram o primeiro voo com o avião. Mas isso não foi divulgado na época, e o primeiro voo que a gente tem certeza, que a gente tem filmagem e provas, realmente foi o 14 bis de Santos Dumont, um voo que ele realizou na França. Pois é, isso foi em 1906, mas exatamente 100 anos depois, para comemorar esse feito, um brasileiro foi convidado a participar de uma missão espacial justamente para ir à Estação Espacial Internacional. E o nome dele é Marcos Pontes. Então anote aí, o primeiro astronauta brasileiro foi Marcos Pontes. Ele não foi sozinho nessa missão em 2006, mas ele foi o único brasileiro. E ele foi nesse foguete aqui que a gente está mostrando a foto. Ele estava dentro da Soyuz TMA-8, que é o módulo, aquela parte ali no topo, já que boa parte do foguete é apenas combustível. Dentro daquela parte ali no topo estava o primeiro astronauta brasileiro em 2006. E o nome do foguete, o modelo do foguete que foi utilizado, é justamente o Soyuz. Ele é de fabricação russa, de fabricação soviética, foi projetado lá na década de 60, o modelo do foguete, né, 1967. Ele era bem grande, tinha praticamente 50 metros de altura, 49,5, e mais de 300 toneladas. Lembrando que boa parte disso é combustível para fazer isso daí ir ao espaço. E aqui só para vocês terem uma ideia de tamanho, a Soyuz, pessoal, o foguete Soyuz está aqui destacado. Ele é menor do que alguns foguetes que existiram posteriormente. O mais conhecido eu acredito que seja o Saturno V, o Saturno V, que levou o ser humano à Lua, mas ele é bem maior do que uma pessoa e ele tem cerca de 50 metros, então ele é grande sim.
Mas a questão é, por que Marcos Pontes foi convidado em 2006? Não era apenas por causa do aniversário ali de 100 anos da criação do avião. Como a estação espacial é internacional, vários países foram convidados a apoiar, a ajudar na construção da estação. E o Brasil tinha a responsabilidade exatamente de fabricar alguns materiais que seriam usados na construção desta estação, que ainda estava em construção. Lembra que ela terminou de ser construída em 2011. Mas o Brasil não conseguiu entregar isso a tempo e por isso ele foi retirado ali dos convidados, digamos assim, a participar da estação espacial. Como assim? Por mais que o nome da estação seja Estação Espacial Internacional, não são todos, pessoal, não são todos os países que têm livre acesso a chegar lá, a mandar um cidadão até a estação espacial. Claro que por acordos, por contratos específicos é possível, mas em geral os países que têm acesso a essa estação espacial internacional são a Rússia, obviamente, ela foi a pioneira nas estações espaciais, Estados Unidos também, né? Afinal de contas, o conflito da Guerra Fria foi entre Rússia e Estados Unidos. Japão também entrou na jogada, ele também é um parceiro aí na construção da estação espacial. O Canadá e os países da Europa em geral. São diversos países da Europa que também estão dentro desse bolo aí, que você pode reparar, o Brasil não se encontra justamente por causa desse conflito que aconteceu em 2007, que o Brasil não conseguiu entregar alguns componentes que seriam utilizados para construir, para terminar de construir a Estação Espacial Internacional. E só algumas curiosidades aqui. Primeiramente, pessoal, a NASA tem um canal no YouTube, sim, e ela transmite oficialmente uma câmera que está nesse momento na estação espacial para dar imagens belíssimas do nosso planeta Terra. O link vai estar na descrição desse vídeo. Outra coisa, também existe um site que mostra exatamente sobre onde, em qual parte do planeta a estação espacial está passando. Mostra inclusive qual que é a altitude atual, qual que é a velocidade atual, porque varia. É bem legal de acompanhar. E uma última curiosidade é que o Google Maps você consegue usar para navegar dentro da estação espacial, como se você estivesse navegando por uma rua. É só pesquisar o nome da estação espacial em inglês, então International Space Station, Google Maps, que você vai conseguir achar também. Agora que você já sabe tudo e mais um pouco sobre as estações espaciais, vamos falar aqui das questões da prova da OBA, beleza? Vamos lá. Para começar essa daqui do nível 1. Imagine uma corrida espacial, onde 5 foguetes idênticos são lançados da Terra no mesmo instante, todos se movendo sempre com a mesma velocidade. Cada um tem um destino diferente. Qual dos destinos abaixo será alcançado em primeiro lugar? Assinale a única alternativa correta. Beleza, pessoal. Basicamente, a questão está perguntando qual das alternativas aí está mais perto de nós, é mais rápido de chegar. Como a gente viu, a Estação Espacial Internacional, que é a letra A, ela está ali a 380, 418, 410, mais ou menos nessa faixa de altitude em relação à superfície terrestre. Eu coloquei 400 só para arredondar, mas é para você ter uma noção. A Lua, que é a letra B, está muito mais longe. Ela está a 384 mil quilômetros de distância do planeta Terra aproximadamente. A letra C, Marte, piorou, porque Marte é um planeta e ele está muito mais longe do que a Lua. É muito mais difícil uma missão espacial chegar em Marte, que até hoje a gente não teve, do que chegar na Lua. Marte está entre 50 mil e 400 mil quilômetros de distância. Essa distância varia bastante justamente por causa das órbitas dos planetas. Então, às vezes, a Terra e Marte podem estar próximos e às vezes eles podem estar em lados opostos ali do sistema solar. Plutão está muito mais longe. A distância dele em relação à Terra também varia bastante justamente por causa das órbitas, mas é coisa de 4 a 7 bilhões de quilômetros, está muito longe. E a estrela Antares nem se fala, ela é muito, muito, muito longe. Qualquer estrela que não seja o Sol está muito distante de nós. E a Antares nem é a estrela mais próxima, ela está a 600 anos-luz de distância. E um ano-luz são mais de 9 trilhões de quilômetros, então com certeza, qual foguete ia ganhar a corrida? O foguete que chegasse até a estação espacial, que é o gabarito da nossa questão, letra A de astronáutica. Próxima questão, também do nível 1. Vamos começar uma viagem espacial. A primeira parada será no astro mais próximo da Terra. Qual é o nome desse astro? Assinale a única alternativa correta. Beleza, pessoal.
Aqui a ideia é a gente ver o que está mais próximo da gente. E eu vou colocar as distâncias de todo mundo. A Lua a gente já tinha visto, Marte também. O Sol é 150 milhões de quilômetros de distância, é uma unidade astronômica. E as estrelas é de pelo menos, a distância mínima é de 4,24 anos-luz. Lembrando que um ano-luz é mais de 9 trilhões de quilômetros. E a Estação Espacial Internacional está a apenas 400 quilômetros. Mas muito cuidado, a estação espacial ela não é um astro. A pergunta é qual que é o astro. A Estação Espacial Internacional é uma estação, é uma construção humana. Seres humanos não constroem astros como Lua, Marte ou o Sol. Então a Estação Espacial Internacional não vai ser a nossa resposta aqui. E dentre as alternativas que sobraram, Lua, Marte, Sol e as estrelas, quem está mais perto? Com certeza é a Lua e o nosso gabarito é a letra A de astronomia mais uma vez. Outra questão do nível 1. Em 2006, o astronauta brasileiro Marcos Pontes foi até a Estação Espacial Internacional. Aqui tem um desenho dela. Onde fica a Estação Espacial Internacional? Vamos lá então, pessoal. A gente sabe, e essa é bem tranquila, que a Estação Espacial Internacional e as outras estações espaciais que a gente viu que haviam sido criadas antes, elas sempre giram ao redor da Terra. Elas ficam em órbita em relação ao planeta Terra. Então não é ao redor da Lua, não é nos Estados Unidos especificamente, é no mundo inteiro. Não é ao redor de outro planeta como Marte e não é na Lua. Nosso gabarito, mais uma vez, pessoal, é letra A de astronáutica. Mais uma questão do nível 1 para a gente resolver. Depois que o russo Yuri Gagarin foi ao espaço, houve muitos outros astronautas, inclusive 12 deles caminharam sobre a Lua, e todos são americanos. Para comemorar os 100 anos da invenção do avião, o Brasil enviou à Estação Espacial Internacional o primeiro astronauta brasileiro. Coloque um X na alternativa que contém só o nome do inventor do avião e do primeiro astronauta brasileiro. Não pode marcar mais do que uma opção. Vamos lá, pessoal. Essa primeira aqui diz Santos Dumont e Yuri Gagarin. Bom, Santos Dumont é o inventor do avião. Feita aquela ressalva que eu falei dos irmãos Wright, mas a gente vai deixar isso para um outro vídeo. Mas Yuri Gagarin não é o primeiro astronauta brasileiro, ele é soviético. Vamos olhar essa daqui, Marcos Pontes e Professor Canalha. Bom, Marcos Pontes realmente é o nome do nosso primeiro astronauta, mas Professor Canalha, ele é o coordenador geral da prova da OBA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E ele se colocou na alternativa, então não vai ser a nossa resposta. E essa daqui diz Santos Dumont, beleza, e Pelé. Gente, tudo bem não saber de futebol, mas se você achar que Pelé é um astronauta, eu não sei o que dizer. Com isso, sobra essa daqui, Santos Dumont, que é o inventor brasileiro do avião, e Marcos Pontes, que é o primeiro astronauta brasileiro, que é justamente a nossa resposta. Mais uma questão aqui da OBA do nível 1. Um século depois da invenção do avião por Santos Dumont, outro brasileiro entrou para a história ao ser o primeiro astronauta brasileiro. Letra A. Faça um círculo ao redor do nome do primeiro astronauta brasileiro. Bom, isso aí é tranquilo. João Canalha é o coordenador da OBA. Ayrton Senna era famoso pela Fórmula 1. Santos Dumont inventou o avião, mas ele não foi astronauta. Dom Pedro II é uma figura histórica do século XIX, então não tem nada a ver. E claro, sobra pra gente Marcos Pontes, que é o que a gente marca aqui. Item B. Faça um círculo sobre o veículo usado pelo astronauta brasileiro para voar até a Estação Espacial Internacional em 2006. Bom, pessoal, mesmo que você não soubesse exatamente qual que era o modelo do foguete que foi utilizado, que a gente viu, que era o Soyuz, você poderia ir por eliminação. Para chegar até o espaço, até a Estação Espacial Internacional, tem que ser de foguete, não dá para ir de avião. Então não dá para usar um caça e não dá para usar um avião comercial. E ali à direita a gente tem a imagem de um ônibus espacial, que não foi o caso aqui utilizado nessa missão em 2006 que transportou Marcos Pontes. Mas a ideia do ônibus espacial é que ele possa ser reutilizado nas missões. O foguete, pessoal, talvez muita gente não sabe, é uma coisa que você lança uma vez só. Depois que a missão é feita, você tem que fazer outro. Então é só um foguete sem um ônibus espacial, que é justamente a nossa primeira opção aqui mais à esquerda. Beleza, pessoal? Vamos agora para uma questão da OBA do nível 2.
Em 30 de março de 2006 foi iniciada a Missão Centenário. Nela, o astronauta brasileiro foi levado à Estação Espacial Internacional, da qual retornou no dia 8 de abril de 2006. O nome da missão era para comemorar os 100 anos do primeiro voo do avião inventado por outro ilustre brasileiro. A imagem mostra o emblema da Missão Centenário. Assinale a alternativa que contém o nome do astronauta brasileiro e o nome do inventor do avião. Bom, aqui você já deve ter decorado que quem inventou o avião foi Santos Dumont e o astronauta, o primeiro astronauta que foi nessa missão de 2006, na Missão Centenário, é Marcos Pontes. Mas vamos olhar as outras alternativas. Letra A, Maria Pontes, só o sobrenome, né? Mas não foi Maria. E Júlio Verne. Gente, Júlio Verne é um escritor de ficção. Muito bom, por sinal, mas ele tá longe de ser um astronauta. Letra B, Marcos Pontes e Santos Dumont, que é justamente nossa resposta. Letra C, João Canale, que adora se colocar nas alternativas, e Marcos Pontes. Bom, João Canale não foi o primeiro astronauta e Marcos Pontes não inventou o avião, então letra C tá errada. Letra D, João Pontes, o sobrenome até bate, mas não o nome. E Marcos Dumont. De novo o sobrenome bate, mas não é Marcos Dumont, e sim Santos Dumont. E letra E, Marcos Pontes, beleza, ele foi o primeiro astronauta brasileiro, e o inventor do avião, Alberto Pontes, não tem nada a ver, foi Santos Dumont. Essa daqui até podia confundir porque eu não mencionei antes, mas o nome completo de Santos Dumont era Alberto Santos Dumont, mas ele não tem Pontes no sobrenome, então o inventor do avião e o primeiro astronauta brasileiro, eles não têm nenhuma relação de parentesco. Com isso, sobra pra gente o nosso gabarito, letra B de bola. Próxima questão do nível 2 também. Um brasileiro, nascido na cidade mineira chamada Santos Dumont, antigamente a cidade era chamada Palmira, inventou o avião em 1906. Faça um círculo ao redor do nome do inventor do avião. Essa daqui, é claro, você já sabe de velho que é Santos Dumont. Letra B. Faça um X sobre o avião inventado por Santos Dumont. Vamos analisar primeiramente o que está mais à direita, que é um jato. Um jato é um avião bem moderno se a gente comparar com os outros, não faz sentido ele ser o primeiro. E indo da direita para a esquerda, pessoal, temos esse avião aqui que parece um avião da Primeira Guerra Mundial, em que as asas ficam um pouco mais para cima em relação ao corpo do avião. Não é igual à foto que eu estou mostrando aqui, mas é parecido, que eram os aviões utilizados na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. E foi depois da invenção do avião em 1906. E aqui temos um avião que parece um pouco alguns aviões utilizados na Segunda Guerra Mundial. Não é igual ao da foto aqui que eu estou usando para comparação, eu sei, mas é parecido. E a Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945, aviões bem mais modernos do que o primeiro avião em 1906. Que é o nosso 14 bis, que a gente viu aqui que ele era bem diferente dos aviões atuais, bem diferente mesmo. E essa opção aqui do 14 bis só pode ser a primeira imagem, então é nela que a gente vai marcar um X, beleza? Questão resolvida. Mais uma questão do nível 2. O primeiro satélite artificial, Sputnik, foi lançado pela antiga União Soviética no dia 4 de outubro de 1957. Ele era uma esfera de 58 centímetros de diâmetro. No dia 1º de abril de 2006, às 8 horas e 30 minutos, horário de Brasília, o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, foi para a Estação Espacial Internacional. Faça um X sobre o desenho abaixo, que melhor representa a Estação Espacial Internacional, e um Y sobre o Sputnik. Bom, pessoal, a Estação Espacial Internacional, se você lembra das imagens que a gente viu, é essa terceira figura daqui. Então é nela que a gente vai marcar um X. E o Sputnik, que é o nosso primeiro satélite, com certeza vai ser a primeira imagem, a imagem mais à esquerda. Se você lembrar, o Sputnik tinha exatamente esse formato aí. E a questão está resolvida. Vamos para a nossa última questão aqui que eu separei do nível 2. A Mostra Brasileira de Foguetes e a Missão Centenário comemoram 15 anos em 2021. Na Missão Centenário, o astronauta brasileiro Marcos Pontes foi levado à Estação Espacial Internacional por um foguete cujo tipo está na imagem abaixo, que a gente vai mostrar no slide seguinte. Os astronautas da Apollo 11 foram lançados à Lua no Saturno V. O telescópio espacial foi colocado em órbita por um foguete do tipo ônibus espacial Shuttle 1981. Assinale a alternativa que contém o nome do tipo correto de foguete usado para levar Marcos Pontes ao espaço, e seguem as alternativas. E para ajudar a gente, essa questão tem
nessa imagem aqui com diversos modelos de foguete e a gente tem que achar e identificar qual deles, qual modelo de foguete que levou o nosso astronauta Marcos Pontes à Estação Espacial Internacional lá em 2006. Se você lembrar do que a gente viu aqui, pessoal, o modelo era o Soyuz, um modelo russo, um modelo soviético, que tinha essa ponta bem fininha, que é uma coisa que você podia usar para identificar no desenho. Olhando aqui na imagem, só pode ser essa daqui, que é a Soyuz 1967. Esse é o modelo de foguete que levou o nosso astronauta Marcos Pontes ao espaço. Mas vamos dar uma olhada em alguns outros foguetes que eu acho interessante você saber e identificar o modelo. Primeiramente, esse aqui da esquerda, Sputnik 1957. Como o próprio nome sugere, foi o modelo de foguete utilizado nas missões Sputnik. Então, o primeiro satélite enviado ao espaço foi num foguete desse modelo. Logo ao lado dele, a gente tem o foguete Vostok 1961, parecido, mas um pouco maior, para levar ali na ponta um ser humano. Foi nesse modelo de foguete que o primeiro astronauta chegou ao espaço, Yuri Gagarin. O modelo Gemini Titan 1965 é um modelo americano que foi antecessor dos foguetes Apollo. Lembra que a gente viu que antes dos americanos chegarem à Lua, eles também foram ao espaço? Yuri Gagarin foi em 1961 e os americanos logo na sequência, no mesmo ano, também foram ao espaço. E muitas das missões que antecederam a ida do ser humano à Lua, justamente para testar questões de sobrevivência do ser humano nas condições ali dentro do foguete, ou também para retornar até a Terra de volta uma vez que está no espaço, muitos testes foram feitos nesse foguete Gemini Titan 1965, nesse modelo de foguete. Além disso, temos esse Proton 1965, foguete soviético que era usado principalmente para enviar novos satélites. Então, depois do Sputnik, outros satélites foram enviados por esse modelo de foguete. E geralmente eram satélites para comunicação e também satélites militares e também para espionar os americanos. Temos esse daqui que eu acredito que seja o mais famoso de todos, que é o Saturno V, o Apollo Saturno V, que foi o modelo de foguete que levou os seres humanos à Lua nas missões Apollo. E temos esse daqui que é o Apollo Saturno IB 1973. Que é um foguete americano que foi muito utilizado para levar seres humanos à estação espacial americana da época, que era a Skylab. E esse último, o Shuttle 1981, vocês podem ver na imagem que ele está acoplado, o foguete está acoplado com um ônibus espacial, que como a gente viu, pode ser reutilizado. Ao contrário dos foguetes, que quando você usa uma vez, não consegue usar mais. E como o próprio enunciado da questão falou, foi um shuttle, foi esse modelo aí que tinha um ônibus espacial que levou telescópios ao espaço, o telescópio Hubble principalmente ao espaço. Mas isso é só para vocês conhecerem um pouco mais alguns modelos de foguete, porque a nossa resposta, como a gente viu no começo, é o modelo Soyuz 1967. Esse modelo levou o astronauta Marcos Pontes em 2006 ao espaço, mais especificamente à Estação Espacial Internacional. Então o nosso gabarito dessa questão só pode ser letra A de astronáutica. Bem, pessoal, este foi o nosso aulão de estações espaciais com diversas informações extras para vocês ficarem cientes. Tem muito link interessante na descrição. As questões que a OBA costuma cobrar desse conteúdo, em geral, são simples, como vocês puderam ver. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso ajuda muito a gente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e, claro, fique sempre aqui para acompanhar os nossos próximos vídeos. Um grande abraço para você, ótimos estudos e até a próxima!